Bom dia, Santa Catarina. Estamos começando mais um programa Destaques SC. E no programa de hoje nós temos a grata satisfação de estar vindo à Câmara de Vereadores de Florianópolis falar com o presidente João Cobalcini, esse jovem que traz no DNA a força aí da garra do catarinense que quer melhorar o seu estado. E já começando aqui pela capital. João, prazer tê-lo aqui no programa Destaques SC. O prazer é todo meu, obrigado pelo carinho, é uma honra estar falando contigo e também com teus telespectadores. Obrigado pelos elogios, a gente está aqui sim para melhorar a vida do catarinense. João, como é que começou a tua história com esse mundo da política, sendo que você é uma fruta que caiu bem pertinho do pé, né? Tem o seu pai, que tem uma história já consagrada no estado de Santa Catarina, né? Que é, com certeza, uma pessoa que é referência na política catarinense, daquele político que leva com seriedade, com comprometimento. Conta pra gente como é que começou a tua história. A história é bastante curiosa. O meu pai nunca fez questão que eu estivesse na política, até pelo contrário, porque não é uma vida fácil, é uma vida sacrificante, mas como tu falaste, ele é referência nisso, e eu também tinha muito receio que eu pudesse de alguma forma prejudicá-lo, mas acabei não escutando esse conselho do meu pai e cada vez mais estive próximo da política. Como presidente da JMDB aqui de Florianópolis, a convite na época do deputado Jean, e acho que fiz um bom mandato como presidente da JMDB na época, e o Jean acabou me convidando para trabalhar na prefeitura. E aí, mais próximo ainda da política, né, já ficava muito na política junto com meu pai, enfim, meu pai já trabalhou com Paulo Afonso, Luiz Henrique, etc. Dentro da prefeitura, essa vontade de participar na urna, aí sim, da política, aflorou, e em 2020, atendendo o pedido do Jean Loureiro, na época prefeito, eu acabei concorrendo e acabei me elegendo vereador. Então, é mais ou menos isso a minha história política. Eu acho que o importante dessa tua trajetória é que você, não por ser filho de um político já renomado dentro de Santa Catarina, que o teu pai Cobalcini, ele é uma referência, como foi desde a época do governo do Luiz Henrique da Silveira e até antes, né? No Paulo Afonso. Paulo Afonso. Então ele traz aí uma história de mais de 20 anos, aí, de quase 30 anos aí na política, que ele veio se aprimorando e chegando ao estágio que está hoje, né? Teu pai está como deputado federal. Deputado federal. Isso. E ele passou por várias etapas, né? Qual foi a trajetória dele na política? Vamos lá, até por isso que eu falei que eu tive muito receio de vir para a política, porque eu não queria justamente estragar uma história tão bonita. O pai começou como assessor do deputado federal Cacildo Maldaner, falecido, meu padrinho à época, lá em Brasília. Nasci em Brasília nessa oportunidade, em 85. Em 86, o Cacildo veio para cá com Pedro Ivo para ser candidato a governador e tiveram um êxito. Então meu pai veio para Santa Catarina, a gente veio para Florianópolis na época, e a partir daí também já foi, nessa época ele era presidente da juventude do partido do MDB catarinense, e aí foi chefe de gabinete do Paulo Afonso Vieira, logo depois foi candidato, na primeira não deu certo, foi secretário regional do Luiz Henrique, foi chefe de gabinete do Luiz Henrique, concorreu a deputado e aí sim foi o segundo mais votado do estado naquela época. Então tem bastante trajetória, depois foi secretário da infraestrutura, deputado estadual novamente e agora deputado federal. Então assim é uma carreira... Que ele foi ganhando os estágios, né? Total, então assim começou lá de baixo, né? A nossa família não é rica, meu avô, minha avó, os nonos eram agricultores, então o pai começou do chão de fábrica, de fato, né? Contra tudo e contra todos, e foi devagarinho ocupando seu espaço, fazendo entender que fazia um bom trabalho por onde passou, e hoje os catarinenses têm certeza que acreditam nele, tanto é que deram uma votação esplêndida agora para deputado federal, foram quase 100 mil votos, então eu acho que os catarinenses confiam no deputado Cobalcini, com certeza. E você vem trilhando essa trajetória que teu pai fez, né? Começando de baixo como presidente da JMDB e como vereador, né?
que é o estágio onde você está mais próximo da população, dos anseios das comunidades. Perfeito. E o futuro brilhante que você está tendo como um político também de credibilidade, que você está conseguindo constituir essa história. O futuro a Deus pertence, né? Mas talvez venha seguir os passos do teu pai, ser um futuro deputado estadual, um deputado federal, e quem sabe lá um dia até o nosso governador do estado, né? Obrigado. Assim, eu não tenho uma fixação pela política, até porque a gente tem que combinar com os eleitores. Então, o que a gente procura fazer? Que durante o mandato a gente faça o melhor trabalho possível. E é isso que eu tenho tentado fazer aqui na Câmara de Vereadores. A gente se elegeu, como eu te falei, já na minha primeira eleição, e já na primeira eleição, no segundo biênio, eu sou presidente da Câmara. Então, isso é fruto, claro, né, do legado que meu pai me deixou, da experiência, dos princípios, dos valores que ele me passou, e também do bom trabalho que a gente faz, né? E aí, futuramente, a gente deixa na mão de Deus, mas claro, né, sempre pensando em estar em posições que a gente possa ajudar o próximo, né? Eu acho que isso, é uma vocação, né? Uma vocação do meu pai me passou, meio que sem querer, mas a gente tem vontade sim de ajudar. E nada mais importante que na política, que é o principal meio de transformação social, né? Se a gente quer levar alguma diferença, se a gente quer levar alguma mudança para a sociedade, não vejo outro canal que não seja a política. E você tem a transparência de uma pessoa assim do bem e também da humildade, né? Que eu acho que esse é um fator preponderante para quem assume um cargo, até de uma presidência, para poder lidar com as pessoas sem aquela soberba, sem aquele autoritarismo, né? E você é uma pessoa que sabe lidar com as diversidades dos dois times que existem em campo, né? Tem o lado que é o a favor, tem o lado que é do contra, e você está ali no meio, criando toda essa conexão e essa gestão. Como é que você está se sentindo hoje como presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis? Sérgio, primeiro, obrigado mais uma vez pelo elogio. De fato, acho que humildade nunca é demais, né? Como eu te falei, eu vim de uma família simples, e eu acho que a gente tem que ser simples, independente do cargo que a gente esteja, porque eu estou vereador, eu estou presidente da Câmara, isso não é para sempre, né? Então, a simplicidade que a gente tem que colocar em prática aqui, né? O meu chefe é o meu eleitor, é o eleitor de Florianópolis, então não tem como ser diferente. E se a gente está aqui é para atender os anseios da população, como tu falasse. Como presidente da Câmara, isso muda bastante, porque agora, além de cuidar dos meus eleitores, enfim, e da sociedade de forma geral, eu tenho que cuidar também dos outros vereadores. Então, é como tu falasse, tem que ter um pouco de habilidade para colocar todo mundo no mesmo campo e trabalhar num sentido só, que é a população de Florianópolis. Então, não é fácil, porque tu tem que conjugar com a oposição, tu tem que conjugar com a base, e não é fácil de atender todo mundo, mas com um pouquinho de habilidade política a gente acaba fazendo dar certo. E dentro da tua visão, João, assim, lá do teu íntimo, assim, coração. Do teu coração, você está curtindo esse teu momento político, esse teu momento de estar vivendo essa posição que você viu seu pai viver há anos atrás e vive até hoje? Olha, estou curtindo sim. Estou curtindo sim, é bastante trabalho, é muito mais trabalho de, como eu te falei, quando eu era vereador, que eu bastava só cuidar, enfim, dos meus eleitores. Hoje é muito mais trabalho, eu tenho uma agenda bem extensa, a gente começa de manhã cedo, trabalha até final de tarde. Tu pegasse um pouquinho aqui dos bastidores, aqui tu viu que é bem movimentado. Sim, bem concorrido o seu tempo, né? Bem concorrido a presença, porque não é uma agenda do João, hoje é uma agenda de um presidente de um poder, né? Mas voltando, estou curtindo muito sim, eu acho que a gente vem fazendo um bom trabalho, a gente tem aplicado várias novidades, né, durante essa gestão aqui na presidência da Câmara. Quando a mesa diretora se formou, eu falei, olha, eu não quero fazer só o trivial, não quero fazer só o básico. A Constituição fala que as obrigações primárias do vereador parte legislativa e a fiscalização do executivo. Eu vejo que é muito pouco, né? Não que é muito pouco, mas eu acho que a gente pode ir além. Pode dar mais de si, né? Pode dar mais de si, porque como autoridade pública, que no caso a gente está ocupando essa posição hoje, a gente tem que fazer o máximo possível para a sociedade. Então, a gente reinaugurou, tu passasse lá por baixo, o balcão da cidadania, eram 2 serviços, hoje são 10 serviços, e a gente não quer parar por aí, como eu te falei. A gente quer fazer a Câmara itinerante, que a gente também leva esses serviços aos bairros, e todo dia chega uma ideia diferente, e eu quero deixar um legado.
quero deixar um legado, seja aqui na Câmara, seja como vereador. A gente quer fazer, sim, mudanças que vão ao encontro dos anseios da sociedade. Então eu vejo que a gente tem feito um bom trabalho, que a gente vai deixar um legado muito bacana aqui na Câmara, e todos os dias é dia de inovar, de aprender. Então, como eu te falei, não quero fazer o trivial, quero fazer ir além, e eu acho que isso é importante para a gente. Quero dar os parabéns a você por essa iniciativa de deixar uma marca registrada, né? Como você falou, o legado, né? Porque passaram tantos presidentes aqui, e eu que acompanho, a gente que é da área da mídia, da comunicação, da imprensa, a gente acompanha que nada foi feito assim de diferente que pudesse dizer assim, meu Deus, essa gestão foi diferenciada. E você já com essas ideias inovadoras, que são ideias que também vêm de encontro às necessidades dos munícipes de Florianópolis, vai transformar a Câmara em algo mais participativo, mais ativo, né? É justamente isso, né? A Câmara vulgarmente é conhecida como a Casa do Povo, mas eu via que de povo tinha muito pouco, né? A população, a gente não... Quase não tinha acesso, né? Quase não tinha acesso, e eu, poxa, pelo contrário, eu quero escancarar as portas. Então, por exemplo, outro projeto muito bacana que a gente fez é o Wi-Fi gratuito no entorno da Câmara. Então, em 400 metros, a pessoa pode vir aqui conectar no Wi-Fi da Câmara. São coisas que podem parecer pequenas de início, mas que já são alguns... são já serviços, faz a diferença. Já faz a diferença. São serviços assim que são né, como eu te falei, pode parecer pequeno no início, mas quanta gente que não tem a condição hoje de ter um pacote de dados do celular, então pode vir aqui na Câmara, usufruir nossa internet. E como eu falei, a gente quer... É um serviço público sendo prestado para a população. Para quem de fato merece, para quem de fato necessita. A gente tem que buscar, sempre que possível, cuidar daqueles mais vulneráveis, né? Então, como eu te falei, a gente está de portas abertas. Eu quero que a população venha, participe, seja com ideias, seja com críticas construtivas, é claro. Como eu te falei, sendo ideia boa, eu vou fazer de tudo para implementar. Como eu falei anteriormente, mas eu também quero dar os parabéns a você pela tua forma assim verdadeira de ser. Você me transparece uma pessoa que olha nos olhos, que fala as coisas de coração, que assume aquilo que sente e leva como uma verdade não só para você, mas para as outras pessoas também, que com certeza precisam de um gestor que seja comprometido com a sociedade, né? E isso é bacana. Eu conheço teu pai, como eu falei, e vejo que você herdou esse DNA dele do jeito assim verdadeiro. Tiveram oportunidades de eu questionar o teu pai e perguntar algo para ele. Não, Sérgio, isso não dá. Então, assim, que bacana a pessoa chegar e dizer assim, não dá, dizer, não, deixa que eu vou dar um jeito, e criar uma falsa expectativa. Então, às vezes, a forma de se portar perante o cidadão e falar para ele de forma verdadeira, eu acho que isso é uma forma que pelo menos vai dar um norte para ele, né? Pô, se não dá por aqui, vou tentar outro caminho. Não criar uma falsa expectativa que aquilo ali, politicamente, ele vai fazer para me ajudar e no final da história não faz. Eu acho que a sinceridade vai além do que o papel do político. A sinceridade é questão até de educação, de compromisso com as pessoas. Índole, né? É da questão de índole. Então, assim, isso dificilmente a gente aprendeu, a gente nasce com uma índole ou não, né? Porque, assim, é como tu falaste, se tu gerar falsa expectativa nas pessoas, eu sou um cara que eu prefiro falar que eu vou fazer menos e acabar no final fazendo mais e agradando mais, do que tu prometer aquilo que tu não consegue cumprir, ou que tu, às vezes, que não depende só de ti. Aí a pessoa fica frustrada esperando algo que tu não consiga fazer. Então eu sou muito sério nessa situação, sou muito comedido. Eu procuro prometer o mínimo possível e, se necessário, né, quando vai acontecendo no decorrer, a gente vai falando. Mas a questão até de índole, não é questão de política, né, porque a gente sabe que político normalmente é meio enrolão, mas eu procuro no meu mandato e na minha vida de forma geral, ser muito sincero, ser muito transparente. Querido, quero dar os parabéns aí e dizer que estamos juntos nessa caminhada, porque você é uma pessoa que eu tenho certeza que vai galgar uma trajetória bonita dentro do mundo político, vai conseguir
atingir os seus anseios, as tuas metas, os teus sonhos, porque é assim que se faz. É fazendo passo a passo, é conquistando o seu crescimento gradativamente e poder chegar num estágio de olhar para trás e dizer assim, olha, o que eu fiz serviu para alguma coisa, deixou muitas pessoas satisfeitas, pude contribuir com o engrandecimento do município, do estado, e é isso que a gente quer de um político jovem como você, que possa fazer essa trajetória bonita no mundo político. Sendo que, como você falou anteriormente, a política hoje está um pouco desrespeitada e também desacreditada. Infelizmente. Porque a gente vê pessoas mudarem de lado, mudarem de partido, mudarem de ideais, como se troca de roupa. E a população não quer isso. A população quer pessoas verdadeiras como você, e estamos aí junto para poder mostrar esse teu trabalho bonito que vem aí pela frente. Obrigado. Mais uma vez eu quero te agradecer do fundo do coração. A tua presença aqui conosco já é um reflexo que o trabalho está sendo bem feito, porque tu tens uma audiência gigantesca, uma audiência qualificada. Então só de um amigo estar aqui comigo hoje, ter certeza que a gente está no caminho certo. Que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo coisas boas em prol da sociedade de Florianópolis e de Santa Catarina. Então, te agradeço mais uma vez do fundo do coração. A casa é tua, a casa é do povo, mas a casa é tua. Venha sempre que puder e, como eu te falei, quando achar que a gente tem que melhorar alguma coisa, tu tens total liberdade de me ligar e puxar minha orelha no bom sentido. Quero sempre melhorar, quero sempre fazer o melhor para a nossa cidade. É isso aí, vocês puderam conhecer um pouco da história de João Cobalcini, presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis, esse jovem político que com certeza tem muito a contribuir com o nosso município e com o nosso estado. Foram destaques, dá um breve intervalo e volta logo em seguida.